O dog do Reddit. Minha esposa me traiu e se recusou a fazer o teste de paternidade. Então me divorciei dela. Ela implorou e usou o amante para conseguir dinheiro. Certo. Isso remonta a 3 anos atrás, quando eu, um homem de 41 anos, descobri que minha então esposa, June, uma mulher de 36 anos, me estava traindo. Nosso casamento não era perfeito. Mas de quem é? Estávamos casados há 5 anos, e havia apenas 1 ano desde que June dera à luz Jaden. Não sei o que deu errado entre nós quando ela decidiu permitir que estranhos entrassem em sua intimidade. Eu achava que nosso casamento era satisfatório, mesmo que não fosse perfeito. Eu esperava que ela me confrontasse em vez de ficar se divertindo. Eu confiava nela. Não esperava que ela me traísse, já que era uma mãe recente. Mas pequenas dúvidas persistentes começaram a surgir muito antes de eu descobri-la. Suas ligações secretas inexplicáveis tarde da noite, e seu distanciamento emocional, me impulsionaram a descobrir a verdade. Sempre que eu a confrontava, ela minimizava, dizendo que eu estava apenas imaginando coisas. Ela me assegurou que eu não precisava me preocupar e que deveria me concentrar em criar o bebê. Uma vez, durante uma viagem de trabalho de 3 dias, voltei mais cedo no segundo dia e, ao entrar em casa, notei que as luzes da sala estavam baixas e Jaden estava brincando sozinho em seu berço. Ele tinha apenas 14 meses naquela época. Eu entrei sorrateiramente para ouvir um leve som de risadas vindo do nosso quarto. Eram as risadinhas de June, intercaladas com uma voz masculina abafada ao me ver. Jaden começou a me chamar com sua voz de bebê. Acho que isso a alertou. E, antes que eu pudesse invadir o quarto, ela imediatamente trancou a porta. Mas, naquele instante, eu a vi sem roupas, segurando o lençol para se cobrir, enquanto um homem se apressava a vestir suas roupas. Bati violentamente na porta, gritando para que ela abrisse. Então ouvi um forte baque no quintal, como se alguém tivesse pulado pela janela do quarto. Imediatamente corri para fora e encontrei um homem sem camisa, de sunga, correndo para o carro, que estava estacionado a 2 horas de distância, antes que eu pudesse persegui-lo. Ele fugiu de carro. Quando voltei, June já estava vestida e segurava Jaden em seus braços. Eu estava furioso e exigi uma explicação. Ela fingiu que nada havia acontecido. Perguntei quem era aquele homem, e ela disse, que homem? Eu perdi a calma. Ela me mandou ficar quieto, pois minha voz alta estava assustando o bebê. Fui até o quarto, apontei para a cama e os lençóis bagunçados, e perguntei novamente quem era aquele homem. Eu já sabia o que ela responderia, e não foi nada além do esperado. Ela disse, você está louco? Não há nenhum homem aqui. Você está imaginando coisas. Deveria se consultar. Senti um frio na barriga. A traição já era dolorosa, mas ela ainda tentou me rotular como um maníaco. Perguntei sobre a bagunça na cama e o que ela fazia sem roupas dentro do quarto trancado. Ela justificou dizendo que sentia minha falta e estava tentando se satisfazer sozinha. Ela disse que por isso trancou o quarto, para evitar que Jaden entrasse. Jurou que não havia nenhum homem e que eu estava alucinando. Procurei pistas no quarto, mas aquele filho da mãe não deixou nenhum rastro que indicasse que estava me traindo. E, quando fui confrontá-la, em vez de admitir, ela inverteu a situação, me atacou e me acusou de ter voltado cedo para espioná-la. Ela me chamou de vários nomes, inseguro, louco, paranoico e tudo mais. A briga se estendeu por alguns dias e se tornou cada vez mais feia. Ela tirou o pior de mim, durante um daqueles comentários desagradáveis, e perguntei, de quem é o Jaden? Ela congelou por um segundo, deu de ombros e exclamou, continue tentando adivinhar. Eu disse, sabe de uma coisa? Você pode negar tudo, mas eu não vou me humilhar ficando com você. Entrei com o pedido de divórcio e ela nem contestou, talvez porque já tivesse outros planos de segurança. Disse que não queria ser casada com alguém que a espionasse e a acusasse falsamente de adultério. O curioso foi que, em poucas semanas após o pedido, ela foi morar com aquele cara na cidade vizinha. Alegava que ele era seu amigo, mas eu sabia a verdade. Não me importava com o que ela dissesse. Eu não seria feito de bobo. Mas o fato de ela estar cooperando com a separação já era o suficiente para mim. Ela ficou com a custódia total da criança e nem sequer reivindicou a pensão alimentícia. Isso me deixou desconfiado. Perguntei a ela sobre a verdade a respeito de Jaden, implorando que fosse honesta. Ela riu e disse, você acha que tem coragem de ter um filho? E sorriu de forma debochada. Ficou claro que eu não era o pai. Fiquei aliviado por ela não ter me sobrecarregado com uma criança que não era minha. O restante do processo foi rápido e eu a removi completamente da minha vida. Mas não foi tão fácil, como estou dizendo aqui. Meu mundo se despedaçou, para dizer o mínimo. Eu era muito apegado a Jaden. Ele era tudo para mim. Quero dizer, eu o vi e o segurei antes mesmo de June. Eu era um pai presente. Foi doloroso pensar que ele não era meu.
Levei um ano e inúmeras sessões de terapia e crises emocionais para finalmente fazer as pazes com a situação da traição. Já se passaram mais de 3 anos desde então, e eu estou em um estado muito melhor, com um bom corpo e uma renda decente. Então, do nada, ela infelizmente reapareceu. Apareceu no meu local de trabalho, causando uma cena na frente dos meus colegas. Estava furiosa, alegando que eu havia abandonado Jaiden. Sua voz era estridente enquanto me acusava de ser um pai sem coração. Ela gritou: "Você simplesmente foi embora. Como pôde deixar seu filho assim?" As pessoas ao nosso redor começaram a cochichar, lançando olhares julgadores para mim. Fui completamente pego de surpresa. Não esperava que ela voltasse e, dessa forma, me acusasse de ter abandonado meu filho. Senti que ela estava perturbada e precisava de ajuda médica. Acalmei-me, levei-a para fora e perguntei: "Qual é o problema?" Ela me atacou, dizendo que eu era um idiota que arruinou sua reputação e a incriminou por algo que ela não havia feito. Eu disse: "Você não disse que Jaiden não era meu filho? E, se ele fosse, por que você não reivindica os direitos dele?" Ela respondeu: "E eu realmente disse que ele não era seu filho? E por que eu teria que lutar pelos direitos dele como mulher? É sua responsabilidade assumir pelos seus filhos. Esperei que você percebesse isso e voltasse por ele. Mas você não voltou. E eu tive que pedir por ele." Isso me deixou atônito. Que tipo de lógica distorcida era essa? Respirei fundo e respondi: "Incerto. Você quer que eu assuma?" "Claro, eu assumirei. Mas não antes do teste de paternidade. Façamos o DNA." Ela me olhou com raiva, torcendo o rosto, dizendo: "Eu não preciso de um teste para provar que ele é seu." Ela continuou falando sem parar sobre as mesmas coisas, como eu era um pai irresponsável e uma pessoa terrível. Finalmente, parei e disse firmemente: "Se ele é meu filho, faça o teste de paternidade e eu assumirei toda a responsabilidade." Não só ela apertou o punho e ameaçou me arruinar se eu não assumisse a responsabilidade por Jaden, como também eu permaneci firme e exigi o teste. Ela riu de mim e disse: "Sabe, você vai se dar mal se eu for ao tribunal. Aqui, não precisamos de um teste de DNA para reivindicar a pensão alimentícia. Então, assuma se não quiser se envolver em uma confusão legal." Seus olhos estavam frios como gelo ao dizer isso. Não vou mentir, ela era aterrorizante. Mas, de alguma forma, reuni a coragem e disse que estava pronto para recorrer à via legal, mas que ela precisava ceder às suas exigências. Ela saiu furiosa do café, mas no dia seguinte minha mãe apareceu à minha porta. Ela normalmente não surge sem avisar, então perguntei desconfiado sobre o que se tratava. Inicialmente, ela tentou disfarçar, dizendo que era uma visita casual. Eventualmente, revelou que Juna visitou e chorou sobre seus problemas financeiros. Ela não conseguia pagar as contas e, na verdade, estava à beira de ser despejada do apartamento, pois havia deixado de pagar o aluguel por 3 a 4 meses. Essas foram as informações que minha mãe acabou obtendo. Então eu perguntei à minha mãe e eu entendi: "Mas o que você quer que eu faça afinal de contas?" Esperei alguns segundos pela resposta. E então ela respondeu: "Arregace as mangas e se esforce mais." Eu entrei em pânico. Quero dizer, por que eu faria isso? Ela implorou pelo bem do garotinho. Eu disse: "Você sabe que essa criança não é minha, certo?" Ela exclamou: "Mas ele se parece exatamente com você. Os mesmos olhos azuis e cabelos castanhos." Eu retruquei que Jun também tem olhos azuis e cabelos castanhos. Quando ela ficou sem argumentos, ela me disse: "Você não tem nenhum amor por essa criança. Você o viu chegar a este mundo e agora está o abandonando. A verdade é que, às vezes, sinto falta de Jaden, e talvez, no fundo, eu ainda me importe com ele. Mas eu não ia deixar que a manipulação emocional de minha mãe, ou dela, ditassem as minhas ações. Mantive-me firme e deixei claro: sem teste de paternidade, sem pensão alimentícia, ponto final." Ela saiu desapontada, mas em poucos dias descobri que Jun estava me criticando pelas costas, dizendo a todos, meus amigos, familiares, parentes, que eu era um pai irresponsável que abandonou seu filho. Imaginei que aquilo seria apenas uma tempestade passageira, esperando que se acalmasse com o tempo. Mas não. Parece que terei que fazer algo. Jun tem constantemente me importunado com ligações e mensagens pedindo dinheiro. Ela até ameaçou aparecer novamente no meu local de trabalho. Parecia bastante confiante em conseguir a pensão alimentícia sem o teste. Agendei uma consulta com um advogado, mas será em 6 dias, e estou ficando ansioso com as ameaças dela. Tentei pesquisar sobre o assunto, mas não obtive respostas claras. Então, estou colocando isso aqui, na esperança de que alguém tenha alguma informação e possa me ajudar com alguns detalhes. Edite. Por favor, não peçam mais detalhes nos comentários. Estou pronto para compartilhá-los por mensagem privada se alguém se voluntariar a ajudar. Primeira atualização. Conheci um advogado e infelizmente a situação é sombria.
Ele confirmou meus piores temores desde o nascimento de Jane. Durante o nosso casamento, a lei presumiu que eu era o pai. Não posso obrigá-la a fazer o teste de paternidade até que o tribunal determine, o que só ocorrerá se houver evidências sólidas de sua traição. Durante o período em que Jane foi concebida. Isso me deixou totalmente pasmo. E eu perguntei, o que quer dizer que eu tenho que pagar pensão mesmo sabendo que ele não é meu filho, só porque estávamos casados naquela época? Ele assentiu. Infelizmente, sim. Agora, terei que conseguir uma evidência da traição dela. Como vou voltar no tempo e conseguir uma prova? Voltei para casa desapontado e encontrei minha mãe me esperando na porta da frente. Ela me perguntou o motivo do meu abatimento. Contei o que o advogado disse e ela me informou algo que me encheu de esperança. Disse que June não estava interessado em buscar suporte jurídico, pois não pode arcar com os honorários de um advogado. E também não quer enfrentar uma batalha legal enquanto procura emprego e cuida de Jaden. Soltei um suspiro de alívio, mas no momento seguinte, minha mãe implorou, ela precisa de você. Ele é seu filho. Você não pode simplesmente ignorá-lo assim. Eu não te criei para ser um homem irresponsável. Então eu respondi a ela, mas espera aí. Como você sabe desses detalhes? Que June não procuraria ajuda legal. Então ela confessou que havia conversado com a June. E, por sentir falta de Jane, ela está desesperada por um neto, já que todas as amigas têm. Ela se sentia excluída quando todos compartilhavam histórias fofas sobre seus netos. Ficou do lado da June, dizendo que uma mulher jamais mentiria sobre a verdade de seu filho, especialmente numa situação tão lamentável. Que besteira! Ela continuou falando sobre ser uma pessoa decente e o que é ser homem. Mas nada adiantou. Ontem, a June apareceu novamente. Desta vez, ela estava mais exausta e desamparada. Seus olhos estavam vermelhos e inchados de tanto chorar. Ela sussurrou a mim. Eu realmente preciso de ajuda. Não posso fazer isso sozinha. Meu filho está sofrendo. Por favor, entenda isso. Eu permaneci inabalável e respondi, faça o teste de paternidade e a gente conversa. Ela implorou, pedindo que eu ajudasse pelo bem do inocente filho. Perguntei, por que ela não pensou no garoto enquanto me traía? E quando ela assinou os papéis do divórcio, de cabeça erguida, dizendo que eu não precisava nem me preocupar com a maldita pensão, ela chorou. Eu estava confiante em criá-lo sozinha, mas acabei sendo demitida. E não estou conseguindo um emprego melhor, estou trabalhando em funções mal remuneradas para sobreviver. Mas isso não é suficiente. Ouvi-a pacientemente e perguntei, você continuaria dizendo que estava sozinha naquela noite e que não havia nenhum homem com você no nosso quarto? Então ela desabou e confessou. Mark era meu colega e costumava me dar atenção depois que voltei ao trabalho após a licença maternidade. Ele me ajudou a me adaptar e nós acabamos nos aproximando. Meus hormônios ficaram bagunçados no pós-parto e acabei cometendo erros dos quais me arrependo. Juro, foi só física e por poucas vezes. Após o nosso divórcio, eu fui morar com ele, pois ele prometeu cuidar de mim e do bebê. Ele dizia que me amava, mas com o tempo perdeu o interesse e começou a me trair. Quando o confrontei, ele me expulsou de casa. E agora, não tenho para onde ir. Eu até ri nesse momento, e lhe disse. Parece que essa justiça kármica realmente te alcançou. Com convicção, ela disse, e mais Jane é seu filho. Ele é realmente seu. Por favor, não deixe seu filho sofrer por causa dos meus erros. Começou a se relacionar com ele logo depois que Jason nasceu. A discussão se prolongou por horas até que ela concordou em fazer o teste. Mas exigia $10.000 imediatamente para aluguel e alimentação. Eu respondi que não gastaria nem um centavo sem o teste. O rosto dela ficou instantaneamente vermelho de raiva e ela saiu furiosa, gritando e xingando. Às vezes, sinto mesmo que ela precisa de ajuda médica. Aprendi com meus erros, e desta vez, gravei toda a conversa que tive com ela. Agora tenho evidência de sua traição, mas acho que é porque ela não confessou que o garoto não era meu. Fui até a casa da minha mãe e compartilhei tudo com ela. Ela não demonstrou surpresa e disse, e não estou dizendo que você mentiu sobre a traição. Talvez ela tenha feito isso. Mas meu coração diz que ela não está mentindo quanto ao Jane. Ele é realmente seu filho. Eu sinto uma conexão com ele. Fiquei irritado com esse instinto tolo dela. Se ele realmente fosse meu filho, por que a June hesitaria em fazer o teste? Minha mãe me alertou para assumir a responsabilidade pelo Jaden, pois já era tarde demais. Na verdade, se esse caso for para o tribunal, a June poderia exigir os atrasados dos últimos 3 anos também. E não para por aí. Ela talvez poderia reclamar qualquer quantia que quisesse. Bem, obviamente eu sei que existe um limite, mas também não é um limite muito claro. E com base na minha renda, acho que o tribunal poderia até aprovar valores absurdos, deixando-me com pouca margem para negociação. Por esse lado a minha mãe está certa.
A June pode mudar de ideia a qualquer momento e me processar. Após ficar pensando nisso, só posso dizer que agora estou aterrorizado. Não sei o que vai acontecer a seguir. Eu apenas gostaria que ela simplesmente desaparecesse de novo, como da última vez. Segunda atualização. A situação tomou um rumo estranho e agora não sei se devo ficar feliz ou triste com tudo isso. 2 semanas atrás, recebi uma ligação frenética da minha mãe dizendo que a June havia sumido. Confesso que fiquei empolgado, pois era a melhor notícia que eu aguardava. Mas, espere, não foi tão agradável quanto imaginei. Pois bem, minha mãe agiu pelas minhas costas e ajudou financeiramente. E, em troca, ela desapareceu nos últimos 3 a 4 meses. Desde que voltou, vem manipulando emocionalmente minha mãe para conseguir que a socorra. Minha mãe ajudou a pagar o aluguel do apartamento dela, cobriu as contas de serviços e de alimentação. Poucos dias antes de ela desaparecer, minha empregada emprestou $1000 para a matrícula e os materiais escolares do Jaden. Senti-me completamente traído. Minha mãe estava preocupada que a June estivesse sob a influência de alguma substância, pois só um tolo fugiria com alguns trocados sem sequer reivindicar a pensão que lhe cabe. Ela estava mais preocupada com o Jaden, com a segurança e o bem-estar dele. Minha mãe insistiu para irmos até o apartamento dela e ver se encontrávamos alguma pista. Eu não queria ir, mas, quer eu gostasse ou não, aquela mulher ainda tinha alguma carta na manga comigo. E eu não queria que ela voltasse e me causasse problemas no futuro. Fomos até lá, vasculhamos o apartamento e não encontramos nada além de algumas roupas descartadas, brinquedos quebrados do Jaden, restos de marmitas e embalagens. Basicamente, nada útil. A minha mãe procurava por evidências de qualquer substância. Não achamos nada, mas esbarramos no senhorio dela. Minha mãe perguntou se ele havia visto a June ou se tinha alguma informação. Ele revelou algo interessante, e a June não pagou o aluguel, exceto no primeiro mês, quando se mudou. Sempre que ele perguntava, ela arranjava uma desculpa sobre ser mãe solteira tentando se virar. Disse que ela prometia quitar todas as dívidas assim que recebesse a pensão do ex-marido. Ele também ajudava conseguindo cupons de alimentação e, ocasionalmente, emprestava um dinheiro para o bem do garoto. Foi tão bizarro. Veja bem, minha mãe arcou com quase todas as despesas dela, mas todas as contas continuavam em atraso. Fiquei surpreso com toda a situação, mas não desolado ou preocupado. Ela não era mais problema meu, mas minha mãe estava suando frio com aquilo. Tentei acalmá-la, dizendo que a June era adulta e conseguiria se virar sozinha. E se não conseguisse, teria que arcar com as consequências de seus atos. Mas minha mãe continuava ansiosa, e eu achei que era por causa do Jaden. Quando voltamos para casa, minha mãe, hesitante, me informou que seu cartão de crédito estava sumido desde a última visita da June. Ela só percebeu o desaparecimento depois que todo o dinheiro sumiu. Minha mãe não fazia ideia de como o cartão foi furtado. E não foi só isso, e minha mãe notou que, desde que a June começou a visitá-la, alguns itens caros de sua casa estavam desaparecendo, os brincos de ouro que ela guardava na gaveta de sua cabeceira, o anel que deixou na bancada da cozinha enquanto preparava uma massa de bolo, e até mesmo alguma quantia em dinheiro do seu bolso. Minha mãe mora sozinha, mas recebe visitas frequentes de amigos e vizinhos, e não percebeu a ausência dos objetos. Ela achava que os tinha guardado em algum lugar e simplesmente esquecido, até que perdeu um anel que ela gostava. Alguns itens, como uma estátua de Buda folheada a ouro e aparelhos eletrônicos, só foram notados como desaparecidos recentemente. Fiquei furioso com o descuido dela e corri para a delegacia registrar um boletim de ocorrência. Deus sabe no que eu me meti. No dia seguinte, recebemos uma ligação da polícia pedindo para comparecermos. Foi aí que descobrimos que a June já tinha uma queixa de furto registrada por alguém chamado Mike. Reconheci o nome, ele era um parceiro de manutenção. Por curiosidade, entrei em contato com ele mais tarde naquele dia. Ele se desculpou profusamente e confessou que estava com a June naquele dia, no quarto, quando a encontrei. Depois, ele me contou tudo e eles estavam se divertindo antes da gravidez, e ela lhe jurara que o Jaden seria seu filho. E que logo se divorciaria de mim para casar com ele. Por isso, ele estava cuidando financeiramente deles. Ela se mudou para a casa dele assim que entrei com o pedido de divórcio. Contudo, com o tempo, ele passou a desconfiar de toda a situação e fez um teste de paternidade no Jaden sem o conhecimento dela. E o resultado mostrou que ele também não era o pai. Ele se aprofundou e descobriu que ela o traía, e não com apenas um homem, mas com vários. Diferente de mim, ele coletou todas as provas da traição dela, embora talvez nem precisasse, já que eles não eram casados. Confrontou-a e a expulsou. Mas ela tinha a chave do apartamento dele. Quando ele não estava, ela se esgueirava para dentro e roubava seus cartões e alguns objetos de valor, incluindo iPads e uma câmera profissional. Ele me informou que, enquanto reunia as evidências da traição dela, entrou em contato com um dos amantes, que também confirmou que ela havia roubado dele. Só que esse homem era casado e estrangeiro, e até por isso não chegou a fazer denúncia contra ela.
Descobri que ela vinha jogando esse jogo há anos, usando os homens para dinheiro, mentindo sobre a paternidade do Jane para extrair recursos financeiros e só deixando destruição por onde passava. Eu fiquei completamente chocado. Que mulher de mentira, por quem caí de amores no passado. Quando relatei tudo à minha mãe, ela ficou arrasada ao ver como uma mulher aparentemente tímida poderia orquestrar algo assim. Fugi por pouco. Recolhi todas as evidências do Mike e sua confissão de que eles dormiram juntos quando Jaden foi concebido. Isso pode, ao menos, provar que ela me traiu, mesmo que o Jaden não seja meu filho. Ela pode ter dormido com mais um, ou dois, ou três caras, em quem sabe? Mas agora finalmente estou preparado para o caso de ela aparecer novamente. Comentários sobre o relato. Bem, eu acredito que o OP estava lidando com tudo isso da maneira certa, uma vez que ele insistiu num teste de paternidade antes de se comprometer com qualquer coisa. Dada a história de desonestidade e manipulação dela, ele tinha todo o direito e razão de ser cético. E no fim das contas as suspeitas dele só foram sendo confirmadas. Caso contrário, se ela tivesse tanta certeza de que o Jaden era mesmo filho do OP, ela não estaria lutando tanto contra o teste de DNA. Devo dizer que fiquei um pouco impressionado com a forma como a June manipulou todo mundo. E a mãe do OP acreditando que ela era apenas uma moça tímida e coitada que não faria mal a ninguém. Essa mãe viveu por bastante tempo, mas parece que não aprendeu que quem vê cara não vê coração. E também é revoltante ver alguém usar a paternidade e o próprio filho como moeda de troca para enganar a todos. Essa mulher nunca teve caráter. Acabei ficando com tanta raiva da mãe quanto da ex do OP. Eu até entendo que ela queria ver o garoto que ela tinha como neto, mas para isso ela estava disposta a prejudicar o seu próprio filho. Bizarro isso. Ainda, também me impressionou a audácia da June em manipular as pessoas e até roubar os seus pertences. É triste ver como alguns se aproveitam da vulnerabilidade alheia. Ao menos fico feliz que a máscara dela caiu e já estão todos cientes sobre a real natureza dela. Ainda bem que o OP conseguiu conversar com o amante, que diga-se de passagem também era um safado e mereceu ser roubado por ela, e agora juntou todas essas evidências que podem ser necessárias. Pelo menos agora, se ela tentar voltar e causar mais caos, ele estará preparado. O OP realmente escapou por um triz. E, honestamente, é um milagre que ele tenha conseguido sair antes que ela o deixasse completamente arruinado. Mas e vocês? O que acharam desse relato? Gostaria de saber a opinião de vocês nos comentários. Muito obrigado a todos por acompanharem. Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.